não é apenas a promessa de retorno a um lugar, mas a promessa de restauração de um relacionamento. Hoje nós vamos seguir meditando no livro de Jeremias, tá? Explorando juntos o capítulo 30 desse profeta que tem nos acompanhado. Aliás, uma irmã chegando hoje falou para mim assim, vamos com Jeremias? Eu falei, nossa, eu não estudei, não me preparei. Eu falei, não precisa se preparar não, tranquila, tal. Não, é que da última vez foi difícil. Então se vocês também sentiram que a última vez foi difícil, peço perdão. É que a última vez foram 3 capítulos de uma vez só, né? 27, 28, 29, muita informação e tudo mais. Hoje, espero, vai ser mais tranquilo. Jeremias 30. Aliás, nós estamos começando essa sessão do livro que é conhecida como o livro da consolação. São 4 capítulos, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, de promessa, de esperança e tal. Até ouvi rumores que tem gente que gosta de ler Jeremias só nesses 4 capítulos, não gosta de ler o restante. É bom ler tudo, viu, gente? Mas então hoje eu espero que seja mais tranquilo. O título da mensagem, vocês estão vendo, é Eu os trarei para casa. Eu os trarei para casa, que é de um verso desse capítulo. Vocês também veem na imagem aí, a imagem de um artista polonês, chamado Paweł Kuczynski. Espero que eu esteja falando a pronúncia correta, que esses nomes com muita consoante aqui, pronúncia mais eslávica, que eu me complico, mas acho que é isso, Paweł Kuczynski. Essa obra e outra que a gente vai ver durante a mensagem, eu cheguei até elas através de alguns amigos ucranianos que estavam compartilhando essas obras do Kuczynski. E me pareceu bem significativo porque a gente tem acompanhado as notícias, né? Boa parte dos milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia nessas últimas semanas, eles foram recebidos por poloneses, né? E hoje um artista polonês, que ele é conhecido também por suas obras com a temática anti-guerra. Ele é mais assim, um artista pacifista, né? Elas nos ajudarão na reflexão na palavra que nós teremos hoje. Vamos ler juntos o comecinho do capítulo 30 agora, tá? O comecinho do capítulo 30. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Diz assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para essa terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós, quando a abrimos hoje, nós reconhecemos que dependemos do teu Espírito. O mesmo Espírito que no passado usou o teu servo Jeremias e tantos outros servos e servas teus para trazer, entregar a palavra tua a teu povo em um determinado momento da história. Dependemos e confiamos no teu Espírito também presente hoje para nos ajudar quando abrimos a tua palavra e para que ela se torne viva na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa vida hoje. E que o Senhor também, com o teu Espírito, nos ajude não só na compreensão da tua palavra, mas na adequada resposta, obediente, transformadora, em nós mesmos e na realidade ao nosso redor, a partir daquilo que o Senhor tem para nos dizer na tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, vamos pensar juntos, o que é casa? Né? O texto diz assim, eu os trarei de volta para casa. Eu os trarei de volta para casa. Eu estava mencionando os capítulos 30 ao 33 de Jeremias, eles são uma grande mudança assim, no tom e na mensagem, no tom da mensagem do livro de Jeremias. Nos 4 capítulos agora, nós vamos ver uma explosão assim, de alegria, de luz, de celebração, algo bem diferente do tom sombrio, né? Difícil, dos alertas que apareceram na primeira parte do livro. Os primeiros 25 capítulos foram essa potente mensagem de juízo, de alerta. Mas agora nós vemos como que
Uma tal mudança que, inclusive, esses 4 capítulos, do 30 ao 33, são às vezes chamados de livro da consolação. Livro da consolação. Uma observação. É interessante como às vezes nós preferimos ler essas partes e pulamos. E pulamos as outras partes sobre juízo e chamados ao arrependimento, né? Fico pensando, por que será que, né? O que acontece que a gente gosta mais dessas partes, não é mesmo? Eu sei que óbvio, tem uma resposta meio natural, assim, meio óbvia, né? São aqueles textos que às vezes a gente gosta de ter quem é antigo de igreja vai se lembrar do que eu vou falar agora, né? A gente coloca aquelas caixinhas de promessas, né? Turma nova, né? Desculpa eu estar me sendo meio cringe aqui, mas caixinha de promessa é o seguinte, lá nos tempos passados, né, quando a gente era jovem, pequenininho, criança, tinha uns negócios assim chamados caixinha de promessa, que você abria e tinha uns versículos em uns papeizinhos assim, e você tirava para ler a promessa do Senhor para você naquele dia, ó. Que bonito, não precisava nem do louro para tirar, você mesmo podia tirar, né? E veja bem, esse tipo de capítulo 30 ao 33 sempre é material farto para esse tipo de caixinha de promessa. Eu fico pensando, por que nunca ninguém pensou em fazer caixinhas de juízo e arrependimento? Por que será, né? Podia ter feito, né, Codo? Caixinhas de arrependimento. Aí você levanta, do que eu preciso me arrepender hoje? Aí tira, nossa, aí eu preciso mudar minha vida e tal, né? Mas não, é caixinha de promessa e tal. Enfim, é claro que esses textos são bons, né? Quem que não gosta de consolação, né? De uma palavra de alento, de ânimo? O problema é que quando não lemos as outras partes, nem ouvimos as mensagens sobre as outras partes duras das Escrituras, nós corremos o risco de buscar domesticar Deus. Domesticar a Deus e domesticar a palavra de Deus. Domesticar, dizer, manter ela sob o nosso controle. Né? E o problema que a gente faz com que Deus seja parecido aos nossos desejos. Né? A palavra de Deus seja mais assim, aquilo de acordo com o que a gente já gostaria que ela fosse. E que aí nos faça sentir bem. E é um grande perigo isso. Porque a gente sempre precisa de toda a palavra de Deus, de todo o conselho, de toda a exortação que nos vem do Senhor. Assim nós meditamos, às vezes lutamos, né? Porque algumas coisas nos vêm, não são fáceis de ler ou de digerir. A gente luta com a palavra de Deus, rumina a palavra de Deus. A gente é desafiado por ela e aí a gente cresce. A gente cresce em tudo que o Senhor tem para nos dizer. Você sabe que meu trabalho na IFES, na Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, é nessa área de engajamento com as Escrituras. Então, eu sempre tenho que arranjar um jeitinho de fazer a propaganda de como que a gente, né, lida com a palavra. Bem, voltando ao texto, toda uma nova realidade aqui é anunciada nesses capítulos. E há uma reversão e uma mudança importante. Veja bem, não é uma mudança dos fatos, ou seja, porque eles ainda foram enviados ao exílio. Isso não mudou. Eles ainda foram levados para o exílio na Babilônia. Mas a mudança aqui é uma mudança de atitude, uma mudança de perspectiva, de como eles deveriam viver e responder aos fatos e à luz das promessas que agora lhes estavam sendo apresentadas. A chave aqui é essa frase que vai ser repetida algumas vezes durante esses 4 capítulos. Eu os trarei de volta. Eu os trarei de volta. Já havia aparecido antes na carta enviada aos que estavam no exílio, no capítulo 29. Os trarei de volta para a sua casa, para a sua terra. É muito bonito, né? Quer dizer, uma mensagem poderosa para aqueles que deslocados, ou que tiveram que fugir, né? Como no caso de Judá, quer dizer, ou os que tiveram que fugir, ou como no caso de Judá, os que foram levados para o exílio, para longe da sua terra, da sua casa. Agora, há uma certa ambiguidade, uma certa luta aqui, e que de alguma maneira, as imagens desse artista polonês, elas nos ajudam a refletir sobre elas. No capítulo 29, a gente já tinha visto essa mensagem, e eu faço um resumo rápido para quem não estava aqui, que aqueles que estavam na Babilônia deveriam fazer o melhor possível no lugar onde eles estavam enviados, mas que eles deveriam fazer daquele lugar a casa deles.
construir casas, plantar pomares, se casar, que os seus filhos se casassem, que os seus filhos tivessem filhos. Eles tinham que se estabelecer e buscar a paz, o shalom daquele lugar onde estava. Ou seja, isso é fazer casa do lugar onde você está. Então você percebe que quando fala que eu vou trazer vocês para casa, isso nos faz pensar um pouco, qual que é o significado aqui da casa, lá, e ainda mais para aqueles que se movem muito, ou que são levados, ou que têm que fugir. Eu queria que a gente visse essas duas imagens. Eu coloquei duas aí do artista polonês. Olhando para essas imagens sobre pessoas deslocadas, refugiadas, que estão tendo que se mover e sair do seu lugar, veja essas duas imagens e pense por um momento, o que elas te falam, o que elas te comunicam? Se a gente estivesse num grupo pequeno, essa era a hora da gente ir fazendo propaganda dos grupos pequenos. Gente, vamos retomando, né? Eu sei que o grupo pequeno também afetou muitas das nossas... A pandemia afetou muitos dos nossos grupos pequenos. Vão retomando, propaganda aqui, rapidinho, né? Mas aí é a hora ótima, o momento da gente compartilhar, falar, percepções e ir edificando uns aos outros. Não vai dar para fazer agora aqui, né? Sinto muito por isso. Dei a vontade e tirei o doce, né, na hora, né? Mas eu vou compartilhar com vocês, se vocês me permitem, um dos elementos da arte que me fizeram ficar pensando, matutando, que é essa casa sendo levada nas costas, com as raízes saindo dela. Elas me fizeram lembrar de uma canção que eu conheci, na verdade, nos anos em que nós estávamos longe da nossa casa e tentando fazer casa em outro lugar, quando nós morávamos no Uruguai. Interessante que essa canção, nos nossos primeiros anos no Uruguai, e me falou muito ao coração, ela não foi feita, não foi escrita por um uruguaio. Na verdade, é uma canção de um equatoriano, feita quando ele estava vivendo longe do seu país. Parte da letra diz o seguinte, e eu ponho em espanhol primeiro porque, desculpe, né, fica mais bonito, né, a poesia e tal. E depois eu ponho a tradução. Ele diz assim, el sendero que a mí me ha tocado me ha levado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. Aí, vê como que o espanhol fica bonito, né? Fica bonita a poesia, né? Mas tudo bem, vamos lá. Em português, aqui tem tradução simultânea aqui, ou consecutiva, né? A gente culto multilíngua, enfim, entenderam? O caminho que me tocou me levou para longe de casa, mas a distância não me fez esquecer-me de onde eu vim. Na sombra de uma nova memória, eu redescubro uma velha verdade. A árvore pode espalhar seus ramos, mas suas raízes não se moverão. Se alguém tem curiosidade, eu até pensei, falei assim, mas ia ficar muito comprido aqui o culto hoje. Vai lá no YouTube e põe assim, De donde vengo, Alex Alvear. Não faz isso agora não, tá? Que agora depois. Porque depois vai todo mundo assistir no YouTube aqui, a gente pregando, não dá, né? Então assim, mas eu recomendo vocês darem uma olhada lá. Tem inclusive uma versão no YouTube, que são artistas equatorianos morando em diversas partes do mundo, e eles vão cantando as diferentes falas, linhas dessa canção, assim. Tá muito bonito, vale a pena, tá bom? De donde vengo, Alex Alvear. Eu me lembro que quando lá no Uruguai, eu fiquei um bom tempo meditando na bonita letra dessa música, e em especial, uma vez, eu me lembro, estava num momento nostálgico essa semana, preparando a mensagem, né? Quando veio no nosso apartamento um amigo uruguaio, que ele era um pintor, faz tudo assim, que ele nos ajudou em muitas das coisas das arrumações, né? Para ajeitar o apartamento, não sei se a Ruth vai lembrar disso.
e para as quais eu mesmo não tinha muitas habilidades. E aí a gente sempre tem que contar com os amigos, né? Quem que sabe mexer nisso, tá lá, fazer instalação elétrica, isso, aquilo e tal. E assim, pintou, faz tudo, amigo e tal, veio. Olha o estilo uruguai. O estilo uruguai quer dizer, ele vinha trabalhar em casa e tudo mais com um termo, uma garrafa térmica assim, segurando o mate e tomando, me dando, eu tomando, ele tomando e a gente conversando e trabalhando e tudo mais. Tá? E eu me lembro que nesse dia que ele veio, primeiro ele veio com uma pergunta que quando a gente é estrangeiro, a gente, em algum lugar, a gente ouve muito. Ele me perguntou, você gosta de viver aqui? Quem for estrangeiro, já foi estrangeiro em algum lugar, sabe como que esse tipo de coisa acontece. É muito comum o pessoal, e aí, você gosta de morar aqui? Né? Não sente falta do seu país e tudo mais tal? É muito comum. E essa primeira foi uma resposta fácil. Eu virei para ele e falei assim, sim, claro, me encanta. Né? Me encanta era o jeito uruguaio, né? De, nossa, adoro isso, né? Curto pra caramba e tal. Me encanta. Aí ele gostou, né? Eu vi que ele gostou, ele é uruguai, né? O brasileiro gosta de morar aqui e tudo mais e tal. Aí depois ele perguntou o seguinte, e aqui, você continua se sentindo um estrangeiro? Aí eu lembro que eu travei a língua, né? Porque aquela pergunta me desconcertou e fez eu ficar pensando, porque eu queria dizer que eu gostava, que eu me sentia em casa, mas a verdade é que eu era estrangeiro. E não haveria o que iria mudar essa realidade. Eu podia aprender a falar bem a língua, eu podia aprender a cultura, os códigos, os sinais, mas eu era o estrangeiro. O meu sotaque me denunciava, a minha visão de mundo, de uma maneira mais negativa, os meus preconceitos, as minhas limitações sempre me denunciariam. Agora, reconhecer isso talvez, na verdade, me ajudaria. Porque, voltando à canção, né, quando eu sei de onde vengo, né, de onde eu venho, eu posso valorizar as minhas raízes e as contribuições que eu posso vir a dar no lugar novo que eu estou inserido. Com respeito, com ponderação, com muita escuta, eu serei mais capaz de trazer a minha vida, a minha história, na arte de tecer o reino, junto com a riqueza e a diversidade dos fios que outros daquele lugar ali podem adicionar nesse grande tecido juntos. E aí eu lembro que eu fiquei depois disso pensando, onde que é a sua casa? O que significa casa para você? O que significa casa? Eu tenho tentado aprender, eu sei que minhas filhas não gostam que eu cite elas nas mensagens, foi mal, vou citar de novo. Eu aprendo com as minhas filhas, por exemplo, um lance sobre o que é ser TCK. TCK são as crianças de terceira cultura. E elas se interessaram muito por isso, e para ler e tudo mais, justamente por esse aspecto de morar em diferentes países, ou ter a experiência de morar em diferentes culturas, e isso é comum que depois, quando crescem, elas se identificam com essa maneira. Dizem os TCKs, né, as crianças de terceira cultura, que é muito difícil para eles responderem essa pergunta, onde que é a sua casa? Porque, como assim, onde que é a minha casa? Eu não sei, porque ela sabe que não é daquele lugar onde ela cresceu, mas já não acha tão casa assim aquele lugar de onde ela saiu, e é muito bacana ler muitas coisas sobre essa coisa, sobre o que significa casa, e eu tenho aprendido muito. A Ana Júlia me passou a citação de um livro que ela lia, eu estava lendo sobre isso dos TCKs, que me pareceu bem interessante, que é esse que eu coloco aí, desse livro Caucásia, né? É engraçado. Quando você sai de sua casa e vagueia muito longe, você sempre pensa, eu quero ir para casa. Mas depois você volta para casa e é claro que não é a mesma coisa. E parece que a partir daí sempre há esse anseio por algum lugar que não existe. Eu senti isso, ainda sinto, eu nunca estou completamente em casa, em nenhum lugar. E tem um outro poema também, acho que eu não pus no slide, mas escrito por um TCK, que me passou, que é chamado assim, Viver no Meio. Entre mundos, entre culturas, entre idiomas, no meio dos movimentos, entre lares, viver no meio. Nunca pertencer totalmente. Somos muitas coisas no exterior, imigrante, expatriado, estrangeiro, muitas coisas em casa, imigrante escondido, repatriado, estrangeiro. Como você se reconcilia viver no meio?
Essas reflexões das experiências de pessoas que vivem longe de casa, como estrangeiros, refugiados, siqueis, quando voltam, às vezes não precisa nem ir para outro país, né? Às vezes um jovem tem essa experiência, né? Ele sai de casa para estudar, vai para outra cidade, passa alguns anos estudando fora, quando volta para casa, ele já não sente mais casa. Não, pai e mãe, não é culpa de vocês, tá bom? Não precisa se sentir culpados. O que a gente fez de errado? Nosso filho não se sente em casa. É normal, mas o filho às vezes não já vai se sentir tão em casa, porque ele é uma outra pessoa. Cresceu, mudou, tem outras visões agora, outras percepções. E ali, na verdade, é a casa dos pais agora, não é mais tanto a casa deles. Quando a gente pensar sobre isso, quando agora a gente volta para o texto, eu acredito que enriquece as perguntas que nós fazemos para poder voltar ao texto. Porque quando a gente volta para o texto agora e pergunta o que é essa casa que o Senhor diz e promete que vai nos trazer de volta? O que é essa casa para a qual o Senhor nos promete trazer de volta no futuro? Casa e salvação aqui no texto, eles aparecem como, de uma certa maneira, sinônimos. A salvação como a promessa de um novo começo. Nos próximos 4 capítulos, há sempre essa dimensão de algo novo que transcende o que já passou, que transcende, que deixa para trás o passado. As palavras de juízo anteriores, elas foram necessárias, mas o próprio Senhor não está limitado, cerceado pelo que já passou. Deus quer abençoar o povo de Judá num novo futuro. Muito do que irá aparecer nesses 4 capítulos aparece na voz da primeira pessoa, Deus mesmo falando com eles. Não é apenas a promessa de retorno a um lugar, mas a promessa de restauração de um relacionamento. Eu vou fazer um novo futuro, que é um novo relacionamento com você. Isso vai ser casa. Nesse sentido, as promessas aqui são diferentes de simples previsões. Uma previsão seria como que antever aquilo que vai acontecer no futuro e anunciar isso, né? Sei lá, tarô lá, o cara tá, não sei o quê. Que é furado, viu, gente? Só just in case, né? Só para mencionar, né? Se alguém... Né? Astrologia, essas coisas, desculpa aí, né? Mas, assim... Aqui... Mas, de todo modo, a gente não pode ler os profetas como se fosse esse tipo de coisa de previsão de futuro. Não é assim que funciona. Nos profetas bíblicos, as promessas, elas são, de uma maneira muito especial, bem bonitas, profundas e muito mais bonitas e profundas do que simples previsões do que vai acontecer. Porque no texto bíblico, elas são como que um convite feito por Deus para o povo, para que eles pudessem reimaginar o seu relacionamento com Deus. Reconstruir isso, abrir novas possibilidades no futuro que somente Deus podia criar, e onde ele os convidava para tomar parte nesse novo futuro. É muito especial, muito bonito esse convite, muito especial essa promessa. Quando a gente olha aqui, e quando fala de salvação, é claro que vem uma pergunta, mas salvação de quê? Se fala de salvação, é que eu preciso ser salvo de alguma coisa, ou de algo. Primeiro, aqui no texto, ele é bem claro, salvação dos inimigos que ainda seguirão à volta. Jeremias usa imagens e metáforas fortes, gritos de medo, inclusive uma metáfora curiosa sobre homens pálidos com a mão na barriga como se estivessem em trabalho de parto. As mulheres podem até, aqui, né, da nossa comunidade, pode apreciar um certo senso de humor divino aqui, que reconhece que os homens não sabem meio o que é dor, e não sabemos mesmo, não sabemos. Quando me dói lá, né, a unha encravada, quando me deu a crise da minha, tipo, para remover vesícula, meu Deus do céu, né? E as médicas às vezes assim, ai, meu Deus, né, não sabe o que é dor. E a gente não sabe, e aqui a metáfora forte é, os homens que não sabem bem o que é dor, porque nunca passam, por exemplo, pela dor do que é dar à luz, aqui estão sentindo a mesma dor que as mulheres sentem. Aliás, um parênteses aqui, onde que estavam com a cabeça, médicos aqui, me ajuda depois a entender essa coisa, onde que estavam com a cabeça quando resolveram chamar o parto comum, não cesárea, de parto natural?
eu acompanhei a Ana Júlia nasceu de parto natural, e eu acompanhei lá, não desmaiei, permaneci ali firme, forte na sala, ao lado da Ruth, mas, meu Deus do céu, a chamar aquilo de parto natural, já não queria, eu falei assim, como assim natural, né? Que dor, né? Que coisa assim. E aqui, os homens, a metáfora vai dizer, eles vão estar pálidos com a mão em suas barrigas, sentindo dores de parto. Lembrando dessas dores, do terror, desse medo, o Senhor lhes promete e repete: pois os trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém os assustará, porque estou com você e o resgatarei. Estou com você e o resgatarei. O que mais vemos nessa salvação? É uma salvação também para a santidade. Interessante perceber a ênfase da mensagem entregue pelo profeta na maneira nova em que eles são chamados a viver no futuro. Em santidade, não mais no pecado. Não mais no pecado, para experimentar liberdade e justiça em uma nova vida. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Esse eu acho que tem um slide também com esse verso, eu acho, tá? Talvez eu tenha errado aí. Eu disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Ou o seguinte: tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos, a sua culpa é grande. Tudo isso eu falei, poxa, mas no texto você falou que era de consolação, de promessa, de voltar para casa, e ainda está falando da tragédia do pecado. Como que é isso? É muito interessante, porque nesse novo futuro, na casa, nessa nova relação que o Senhor quer construir com o seu povo, é claro que o Senhor lhes lembra bem. E lhes lembra da aliança que fez com o povo para viver uma vida de santidade. A ideia aqui do profeta não é passar a mão na cabeça como se estivesse tudo bem com os seus erros, com as suas escolhas erradas, com os seus pecados. Não, o chamado junto com a promessa é para uma vida nova, em santidade, seguindo o que Deus quer e tem para nós. Vida porque nós andamos justamente, buscamos andar em justiça e em verdade, por isso vida. O profeta nos fala de muitos contrastes, um deles é sobre esse, das feridas incuráveis, mas que para as quais o Senhor, na verdade, lhes traz cura. Nos versos 12 e 13, seu ferimento é incurável, ou uma ferida grave, não há ninguém para socorrê-la, não há remédio que cure sua ferida. A tônica do capítulo é essa. E em tudo aquilo que parece impossível, intransponível, inalcançável, o Senhor vem e ele diz: é sim possível. Sim, eu o farei. No verso 17, o Senhor fala: restaurarei sua saúde e curarei suas feridas. Você, poxa, mas acabou de falar que era incurável. E é essa a tônica da mensagem. Deus está falando claramente aquilo que parece incurável para você, intransponível, inalcançável. É isso que eu realizarei na vida de vocês, na história de vocês. Deixando o pecado para trás, para uma vida de santidade, para uma vida de sanidade. E sanidade no sentido em que agora eles são sãos, íntegros, inteiros, reconciliados, e assim podendo abençoar outros, de acordo com a promessa abraâmica, ou seja, feita a Abraão lá no passado e a seus descendentes, de que ao viverem de acordo com os mandamentos e os ensinamentos do Senhor, o Senhor então cumpriria através deles a promessa de que eles seriam fonte de vida e de bênção para todas as famílias da terra, ao viver de acordo com os ensinamentos e mandamentos do Senhor. Era assim que o Senhor ia cumprir a promessa sobre eles. Chris Wright, que foi nosso professor, e eu sempre adoro trazer as citações dele aqui, né? Ele fala algo sobre esse aspecto da salvação integral, abrangente que o Senhor deseja para o seu povo, quando ele comenta algo sobre esse capítulo 30. Ele diz o seguinte: é importante não ser reducionista sobre a cura de Israel por Deus. A cura de Deus é tão abrangente quanto a salvação de Deus. É individual e comunitária. É presente e futura. É espiritual e física corporal. É religiosa e social, econômica, política. A cura inclui tanto o perdão dos pecados como a libertação dos efeitos
dos pecados, tanto os pecados de Israel como os pecados de outros. De fato, a cura de toda a criação. E como é que a gente acaba esse capítulo aqui? É interessante observar que há uma progressão dessa salvação. Na parte final do capítulo, há uma descrição preciosa do que o Senhor ainda cumprirá em etapas. Lá nos versos 18, a partir do 18, diz assim: assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor. Por quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros vocês entenderão tudo isso. Olha, eu recomendo vocês, durante a semana, a gente não entrou ainda, não começou o programa lá, Lemos Juntos, então você às vezes não está sabendo bem o que ler, volta e medita nesse capítulo 30 ao longo dessa semana, e essa é a parte final do capítulo, que bonito que é aqui. Quando lemos essa parte final do capítulo, e o conjunto desses 4 capítulos do livro da Consolação em Jeremias, nós somos lembrados desses 3 níveis que essa esperança opera na história do povo. A esperança do retorno para casa, para sua terra, a esperança do rei que virá em sua história, a esperança na vinda de Jesus no meio deles, e a esperança, a reconciliação final de todas as coisas, novos céus e nova terra. São 3 esperanças, ou 3 níveis de esperança, que caminham de mãos dadas, nos fortalecem aquilo que Deus vai realizar agora na nossa vida, em Jesus Cristo, no fim dos tempos. E elas, ao caminhar de mãos dadas, nos fortalecem, nos ajudam na peregrinação em meio a todos os desafios que nós temos a cada dia. Na parte final, há essa bonita promessa que nos ajuda de pertencimento, né? Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E que maneira tão poderosa de descrever o que significa estar em casa, como isso que é o sentimento de pertencimento mútuo. Meu povo, meu Deus. Meu Deus, meu povo. Para concluir, ainda há uma última menção à ira de Deus e à perspectiva da soberania do Senhor na história, até que ele cumpra tudo que planejou. Em dias futuros entenderão. Ou seja, é interessante, né? Porque a ira aparece de novo essa dimensão do juízo, né? Da justiça. E é uma dimensão tão importante, até que se cumpra. É a expressão, até que se cumpra, pela sua graça, por sua misericórdia, vida e salvação alcançando todas as famílias da terra. E nós sendo chamados para participar dessa obra reconciliadora de Deus no mundo. Tão especial essa promessa que por isso caminhamos, por isso confiamos naquele que nos promete trazer-nos de volta para casa. Como que a gente pode meditar essa semana sobre esse texto? Eu queria que vocês pensassem nessas 2 perguntas que eu trago para vocês. A primeira é, o que significa casa para você? Como que essa passagem te ajuda a entender melhor toda a riqueza dessa promessa de retorno para casa, do cumprimento dos bons propósitos de Deus nas nossas vidas? E a segunda é, como que nós temos participado da missão de Deus, do seu chamado, para que sejamos casa para quem não tem casa, comunidade para quem está exilado, portadores de mensagem de vida para quem está perdido. Que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor nos abençoe quando experimentamos juntos esse retorno para casa. Deus abençoe.